Olá meus amigos, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como que as empresas, vez ou outra, elas podem optar por mudar ali o preço e em alguns casos até mesmo reduzir o preço conforme já vinha praticando com um certo padrão ali nas suas ofertas, mas acontece que os profissionais de marketing, aqueles profissionais que estão atentos ao que o mercado está apresentando constantemente, precisam ter atenção porque por mais que a gente na empresa imagine que vai ser muito vantajoso oferecer o nosso produto a um preço mais acessível, eu vou chegar agora nesse momento, nós vamos então lançar uma campanha, nós vamos fazer um mega desconto, ou então a gente realmente vai reduzir o preço desse produto, porque agora a gente já tem uma grande experiência, a gente já passou pela curva da experiência, já não temos mais tantos custos com a produção de um item desse produto, então a gente pode começar a reduzir o preço. Só que, por mais que a gente imagine que nessas condições todas que são promissoras, para a gente poder reduzir esse preço, e a gente imagine certamente que isso vai ser bom para o consumidor, a gente precisa compreender que marketing também engloba aí a percepção da marca, a imagem da marca da organização que está ali por trás daquela oferta. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque mesmo quando a gente opta pela redução do preço, a gente pode acabar combinando numa distorção na forma como o nosso público vai entender essa diferenciação do nosso preço, essa redução do nosso preço. Portanto, continuando a discussão sobre a precificação, o P de preço, eu preciso entender que existem reações a mudanças no preço. Quem vai manifestar essas reações, logicamente, serão os consumidores, mas a gente também pode ter aí reações dos concorrentes. Se num determinado momento você coloca o seu preço muito lá embaixo e aquilo gera um certo incômodo para a sua concorrência, logicamente aquele concorrente vai reagir de alguma maneira, vai questionar por que aquela marca está oferecendo um preço tão baixo, por que aquela marca está colocando o mercado em perigo. Então existe essa reação tanto do público consumidor como também dos concorrentes. Mas de uma maneira geral, o que é mais estratégico pensarmos é aí em como que a gente vai garantir o vínculo com o nosso público consumidor. Então, a gente precisa analisar também as possíveis reações quando vamos mudar o preço do nosso produto. Então é comum que algumas empresas se deparem com situações em que os preços devam ser aumentados ou reduzidos. Eu estou falando aqui só de redução, mas eu também posso ter mudanças no preço para aumentar. E aí isso pode provocar uma grande sensibilidade no público consumidor também, porque quando eu reduzo, a gente já estima que isso vai ser vantajoso. Poxa, eu estou oferecendo uma vantagem para o consumidor, será que ele vai perceber essa vantagem? Será que ele vai achar que nós estamos oferecendo um preço mais baixo porque não temos qualidade? É uma possibilidade. Agora, quando eu aumento, eu tenho sério risco de começar a gerar uma insatisfação. Eu falo, por exemplo, falo muito isso, aqui em Juiz de Fora, os restaurantes, os pontos de praça de alimentação, é muito comum as empresas daqui da cidade, quando elas começam a ganhar mercado, chega um determinado momento que o movimento está forte, o movimento de vendas ali está forte, e aí um determinado gestor opta por reduzir o volume do alimento, o volume da refeição e aumentar o preço. Eu, particularmente, sou um consumidor que odeio quando passo por essa condição. Eu evito, em alguns casos eu nunca mais volto mesmo, porque eu acho um absurdo. Aumentou o preço, diminuiu a quantidade. Então, isso tem que ser muito bem analisado. Agora, existem alguns casos que mesmo com o aumento do preço, seja até mesmo para tentar controlar a demanda, e se eu não estou conseguindo ter capacidade produtiva para atender a toda aquela demanda que me apresenta, tem alguns casos que mesmo aumentando o preço, o movimento continua igual, porque aquele produto realmente já tem uma boa qualidade, já tem uma excelente percepção para o seu público consumidor. Então eu preciso analisar isso. Se eu vou aumentar o preço, será que o meu público vai aceitar? Se eu reduzo o preço, será que o meu público vai achar que nós estamos reduzindo a nossa qualidade? Isso tem que ser muito bem analisado. Então, quando a gente tem uma empresa se deparando com essa condição de decidir, é necessário decidir agora, vamos aumentar ou vamos reduzir o preço? Quando isso acontece, a gente precisa prever quais serão as reações
a essas alterações. Será que a gente vai aumentar as nossas vendas? Será que a gente vai reduzir as nossas vendas, né? Será que eu reduzir o preço vai garantir de fato que as nossas vendas vão aumentar? Será que se eu aumentar o preço, porque a gente está precisando, o nosso custo aumentou, né? E aí eu vou precisar aumentar o preço. Será que isso vai diminuir o meu volume de vendas? Então tudo isso tem que ser muito bem analisado. A partir do momento que eu alterei ali o preço do meu produto, eu preciso ter muita atenção naqueles primeiros dias, principalmente, para analisar como que o público vai reagir a essa alteração de preço. E ainda mais, quando eu estou decidindo aumentar unicamente porque nós queremos expandir a nossa lucratividade, é necessário ter um cuidado, né? Porque ao invés de eu ganhar uma maior lucratividade, eu posso incorrer no risco de começar a perder muito as minhas vendas. Então, as reações no preço, né? Quando eu tenho redução, as possíveis mudanças, né, podem vir em consequência de eu tenho excesso de capacidade produtiva, eu tenho excesso de capacidade na minha fábrica, então se eu estou produzindo muito, eu posso reduzir o meu preço, posso tentar buscar maior participação no mercado, quero estar mais presente ali nos hábitos de consumo do meu consumidor, e se eu estou oferecendo um preço mais baixo, eu acredito que eu vou atingir outras camadas, né, outras populações, ou então porque eu estou reagindo a algo que meu concorrente tenha feito, né? Mas eu preciso estar alerta, porque nem sempre o meu preço mais baixo vai me garantir de fato um sucesso de vendas, né? Então eu preciso tomar aqui um alerta, porque existem algumas armadilhas quando eu opto por reduzir o meu preço. Então, detalhando aí as possíveis reações à redução de preços. Se eu estou reduzindo meu preço porque eu estou com excesso de capacidade produtiva, né? Isso vem dizer justamente que eu estou com excesso de produção. E mais ainda, se eu tenho excesso de produção, né, a gente está produzindo muito, pronto, agora os nossos funcionários já estão muito bem treinados, já estão muito bem familiarizados com as operações para realizar ali as tarefas, então eu já posso começar a reduzir preço, porque nós estamos formando muitos estoques. Isso é muito comum quando a gente tem aí pontos de venda, né, que precisa fazer uma queima de estoque. Perceba que a formação daqueles grandes estoques ali naquele ponto de venda foi justamente um excesso, não de capacidade produtiva, mas de capacidade de ter itens em estoque. Então eu preciso me livrar daqueles produtos parados, porque um produto parado no ponto de venda é exatamente o capital que não está entrando na minha empresa. Então eu posso lançar aquele desconto, aquela promoção, ou até mesmo estabelecer o preço reduzido para ficar, né? Porque nós precisamos circular ali os nossos produtos. Outra condição também é quando a gente vai buscar maior participação no mercado, né? O que nós chamamos aí de market share. Market share é a fatia do mercado. Quanto, né, desse setor, qual é o percentual que a minha marca ocupa, né? Que a minha marca revela ali das vendas que são realizadas exatamente nesse tipo de produto, para esse tipo de oferta. Então, se eu quero alavancar, eu quero aumentar essa minha participação no mercado, eu posso decidir então por reduzir os preços. Por quê? Eu tanto posso atrair mais os consumidores que já adquirem o meu produto, como também a partir do instante que a gente reduz o nosso preço, aquelas classes mais populares, né, quem antes até então não tinham poder aquisitivo disponível para comprar o meu produto, como agora a gente reduziu o nosso preço, esse público vai poder então fazer as suas aquisições, fazer a compra daquele meu produto. Então isso pode acontecer. A gente vê muito isso nos aparelhos eletrônicos, né? A gente vê muito isso associado com uma estratégia de precificação, que é o que nós chamamos de preço skimming, né? O preço de desnatamento. O que é o preço skimming? Essa estratégia é quando o meu produto, para gerar uma unidade, ele tem todo um treinamento, ele tem toda uma qualificação do profissional, e isso logicamente aumenta os meus custos. Então, na hora que eu estou introduzindo esse produto no mercado, ele tem que entrar com um preço alto justamente para cobrir todos os meus custos para gerar esse produto. E aí, eu tenho uma estimativa de que, como ele está entrando no mercado a um preço alto, somente quem é o público classe A, quem tem alto poder aquisitivo, é que vai poder de fato adquirir. Só que a gente sabe, né, no próprio ciclo de vida do produto, que vai chegar uma hora que vai estar na fase da maturidade. Até chegar no ciclo de vida do produto, que nós atingimos essa etapa de maturidade, a gente já sabe que os nossos funcionários já estão devidamente treinados, já temos toda a infraestrutura para gerar esse produto ou esse serviço. Então, consequentemente, para eu sair ali do risco de declínio, né, ou tentar postergar a fase de declínio,
eu posso então optar por reduzir o preço. E nesse momento que eu reduzo o preço, eu volto a crescer um pouco mais as minhas vendas. Então, isso é estratégico, né? Mas eu preciso ter toda uma análise do mercado para observar se realmente essa alternativa vai trazer os ganhos mais estratégicos para a nossa organização. Então, quando eu quero buscar maior market share, maior participação no mercado, né, eu posso obter mais compradores, posso atingir outras classes populares, né, e porque eu estou conseguindo oferecer o meu produto a preços mais baixos, porque eu também tenho custos mais baixos. E a outra condição é quando eu preciso reagir à ação lançada ali por algum concorrente, né? Então, se eu passo na vitrine do meu concorrente, do meu ponto de venda, e vejo lá que ele está anunciando 30% de desconto, né? Bom, eu não quero perder venda. Então, se o meu concorrente de peso está atraindo e eu percebo que o movimento ali da loja dele está muito maior, justamente porque ele está oferecendo esse desconto, imediatamente eu também preciso oferecer um desconto similar, para não correr o risco do meu cliente, aquele que só vem para mim, olhar para o lado e pensar, opa, essa marca aqui está mais interessante, o preço está mais barato. E ele vai comprar do meu concorrente ao invés de continuar comprando aqui comigo. Então, talvez, dependendo de uma habilidade, dependendo de uma estratégia, né, até mesmo de um truque, de uma manobra lançada ali pelo meu concorrente, ainda mais se for o meu concorrente principal no mercado altamente competitivo, eu preciso ter essa determinação de acompanhar o que ele está fazendo para não perder vendas minhas para ele, né? Então, não perder consumidor. Isso pode ser uma condição que implica numa necessária redução de preço, dependendo da habilidade que esse concorrente tenha lançado. Então, quando eu vou definir uma mudança no preço, né, devido a uma reação, algo que tenha sido feito pelo meu concorrente, né, isso consiste em reduzir o preço porque os concorrentes fizeram essa redução para não perder os meus clientes para esse meu concorrente. E aí, além de observarmos, né, as condições que revelam se realmente é vantajoso, se eu realmente devo diminuir o meu preço, a gente também precisa tomar cuidado. Não ficar naquela miopia de achar que tudo que vai ser decidido aqui dentro da empresa vai garantir ali a plena satisfação do nosso público lá fora. O tempo todo nós precisamos acompanhar as opiniões dos nossos stakeholders e também, logicamente, dos nossos clientes. Então, para eu não incorrer no risco de perder uma boa reputação da minha marca para o meu consumidor, eu preciso considerar que, quando eu vou mudar o preço, eu incorro em possíveis armadilhas, né? De acordo aí com Kotler e Keller, eu tenho que considerar essas armadilhas. Então, se eu vou reduzir o meu preço, né, eu posso cair na armadilha do meu consumidor achar que nós reduzimos porque estamos oferecendo uma qualidade inferior e ele pode começar a despertar o interesse para pesquisar o produto do concorrente. Posso, né, ter uma frágil participação no mercado, estou tendo um pouco market share, e aí eu estou tentando compensar essa minha baixa participação no mercado reduzindo o preço, e se o cliente percebe isso, ele pode associar que eu não estou tendo uma boa qualidade no meu produto. Posso ter escassez de recursos, ou porque eu estou apenas guerreando com os meus concorrentes, e posso até mesmo estar ameaçado de ter prejuízos, porque os meus concorrentes estão utilizando estratégia de preço combate, né? Eles estão justamente colocando um preço inferior aos próprios custos só para me prejudicar, só para roubar o meu cliente. Então, para detalhar cada uma dessas armadilhas, né, quando a gente vê a condição, o risco pela baixa qualidade, isso quer dizer o seguinte, os consumidores eles podem vir a presumir, eles podem imaginar que a qualidade do meu produto está caindo, né, está ficando inferior, e por isso que o preço é reduzido. Então, quando a gente vai reduzir o preço, a gente tem que tomar esse certo cuidado. Será que reduzir o preço não vai tirar o status, né, a boa imagem que a nossa marca já tem? Eu preciso analisar, preciso acompanhar isso na percepção dos meus consumidores após ter decidido por essa redução do preço. Outra condição, né, a frágil participação no mercado. Se eu estou oferecendo um preço baixo, né, e nem sempre isso vai elevar a minha participação. Porque se acontece isso, por exemplo, né, eu não vou conseguir aumentar o meu market share, né? Então eu tenho que ter essa consideração. O preço baixo de um produto vai elevar a participação no mercado, mas não a fidelidade do consumidor, que vai comprar de qualquer um com preços menores. Então tomar esse cuidado, né? Reduzir o preço não é garantia de que nós vamos aumentar as nossas vendas. Assim que eu reduzir meu preço, eu preciso realmente analisar. Será que realmente isso impactou e nós conseguimos alavancar mais as nossas vendas?
eu preciso estar monitorando isso, eu preciso estar registrando as consequências depois que uma medida de preço foi estabelecida ali no meu ponto de venda. Então, nem sempre uma coisa vai garantir a outra, né? Nem sempre reduzir o preço vai me garantir maior participação no mercado. Eu preciso estar atento a isso. A outra condição é quando a gente tem a armadilha da escassez de recursos, né? Os concorrentes com preços elevados, eles podem reduzir os seus preços, mas vão deter de maior resistência por possuírem mais reservas financeiras. Então, se a gente está observando que o nosso concorrente está reduzindo demais o preço, eu preciso questionar. Como é que ele está conseguindo colocar esse produto a um preço tão mais barato no mercado, né? Será que ele está incorrendo em prejuízo? Porque pode ser que naquele instante ele está realmente optando por um possível prejuízo unicamente para tentar atrair mais a atenção e depois ele volta a alavancar os seus preços, ou porque nós ainda não conseguimos perceber, que pode acontecer também, ele está utilizando outras estratégias. Aquele produto específico que está sendo mais anunciado por ele é o que está com preço muito inferior, mas, no entanto, ele pode estar utilizando, por exemplo, a estratégia do preço isca, né? Ele está fazendo com que o consumidor entre no ponto de venda dele e vai adquirir outros produtos. E ele vai conseguir, então, compensar aquilo que nós imaginamos que seria um prejuízo. Então, tudo isso eu preciso analisar, né? E quanto à escassez de recursos, será que realmente, né, eu vou ter um preço compatível com os meus custos de produção? Será que se eu reduzir muito os meus preços, eu vou ficar restrito ali a não conseguir cobrir as minhas despesas para ter os recursos necessários para a minha organização? Então, tudo isso precisa ser analisado. E a armadilha da guerra de preços, né? Os concorrentes baixam ainda mais os seus preços como uma resposta aí a alguma ação lançada por uma determinada empresa. E isso pode acabar repercutindo em toda uma guerra de preços, né? Inclusive com essa ameaça de possíveis prejuízos. Eu não posso simplesmente querer reagir a uma ação do meu concorrente, não analisando mais criteriosamente o que de fato ele esteja fazendo. Posso subjugar, ele está optando por um prejuízo temporário, mas eu não posso entrar no prejuízo junto com ele, ainda mais se eu não tenho certeza se ele está combinando isso com uma outra estratégia e pode estar dando certo mais ainda a outra estratégia que ele está lançando. Então, quando a gente pensa, né, as reações à redução de preços, né, a gente precisa considerar a percepção dos consumidores, né? E aí eu observo como que eles vão reagir a essa mudança do preço, né? Ele pode manifestar 3 percepções. Ele pode imaginar se o produto apresenta algum defeito e por isso esteja mais barato, então isso tem que ser explicado para ele no momento da venda. Ele pode também ter a percepção de que o produto vai sofrer uma nova redução em breve, né? Sinalizando aí que o momento atual não é bom para compra. Isso acontece muito, principalmente no setor imobiliário, por exemplo, tá? Na hora que eu começo a ver os imóveis estão reduzindo os seus preços em determinadas localidades, eu, na condição de um potencial comprador, eu posso imaginar, bom, se está reduzindo o preço, então eu vou esperar, porque não vai demorar muito, vai cair ainda mais os preços. E aí eu estou pensando que eu estou reduzindo o preço, querendo movimentar mais as minhas vendas, e enquanto o meu consumidor está pensando assim, as vendas não alavancam. Então eu preciso ter uma condição de analisar se o meu consumidor possa vir a estar pensando isso. Outra possível percepção é de que houve alguma queda na qualidade do produto, né? A gente associa sim essa condição de reduzir o preço, né? Pode ser porque o nosso fornecedor, aquela empresa, ela não está conseguindo mais manter o seu padrão de qualidade, ela não está conseguindo oferecer uma qualidade superior e unicamente por causa disso, né, ela está então oferecendo um preço mais baixo. A gente infelizmente tem essa cultura, tá? O preço é associado à imagem, à projeção, à possível percepção de qualidade. A gente valoriza imagem, né? Então, realmente, se eu coloco um preço inferior, eu posso imaginar que aquela imagem está perdendo o seu valor. E também pode ser observado se o produto está em declínio no mercado, porque ele vai sair de linha. Nesse momento esse produto está mais barato porque vai vir um outro que vai substituir. Então, eu não vou comprar não, porque eu vou esperar o outro, né? Ou então, eu posso imaginar que a empresa está passando por alguma dificuldade financeira e como eu estou com medo, né, de comprar ali o produto dessa empresa e depois eu não consigo ter uma garantia, dependendo da complexidade desse produto, ou se eu vou precisar até mesmo revender esse produto, como o caso aí de marcas de automóveis, e eu começo a perceber, nossa, caiu muito o preço, e se eu precisar amanhã
né, de alguma assistência ou precisar revender esse produto e não existir mais no mercado. Então as pessoas podem ter essa possível manifestação de ter uma descrença, né, da reputação da marca. Então perceba que tudo que for decidido quanto à precificação, mesmo quando eu estou imaginando que vai ser para oferecer uma maior vantagem para o meu consumidor, eu não tenho isso como garantia. O tempo todo nós precisamos acompanhar as condições que o mercado está apresentando, o comportamento que o consumidor me apresenta, até mesmo como uma resposta a alguma alteração que eu tenho ali na minha organização, como o caso da alteração de preços nas ofertas que nós lançamos. E eu espero que todo esse conteúdo, né, das possíveis reações do mercado consumidor às alterações de preço, tenha ficado claro aí nos seus estudos de marketing. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse vídeo.